Erros comuns no alisamento e como evitar. Eu sou Tatiana Silva, especialista em alisamentos e tratamentos capilares, e aqui eu te ensino como dominar o alisamento, tá? Em qualquer tipo de cabelo, com o conhecimento dos princípios ativos. Eu sempre comento aqui, tem que ser químico? Tem que saber todos os ativos do alisamento? Não. Mas o que alisa, a gente tem que identificar e saber como trabalhar. Então, para realizar o alisamento, até pode parecer simples, né? Tem muitas pessoas que dizem, é só aplicar e o passo a passo. É bem simples. Gente, é um processo químico. É delicado, sim, tá? Até porque quando a gente fala de todos os ativos, a gente tem que saber muitos detalhes, compatibilidade, não enfraquecer o cabelo da cliente, não afinar as pontas da cliente, ou seja, tem muito detalhe aí, tá? Então, se ele não for feito de uma maneira correta, pode sim resultar sérios danos ao cabelo. Então, hoje a gente vai falar sobre os erros mais comuns, tá? Cometidos durante o tratamento. E esse erro tem muitas pessoas que são profissionais cabeleireiros, né? E também cometem. Muitas vezes até porque não chegaram a dar a devida atenção nessa parte aí. Então dá igual, se você trabalha em casa, se você trabalha no salão, se você é o bam. Muitas vezes justo por a gente pensar, né, que sabemos tudo, a coisa complica um pouco mais. E é onde vem a surpresa. Assim que vamos sim falar sobre isso, vamos entender e também saber qual é a saída para solucionar, né, de uma maneira prática e prevenir esse tipo de problema, tá? A gente vai com a parte 1. Olha só, vou anotar aqui para vocês. Não avaliar o cabelo. Ui, me faltou o cabelo. Olha só, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Isso também já aconteceu comigo, tá? Às vezes a gente tá com a agenda tão cheia que a gente vai lá naquele automático, uma atrás da outra, né? Lava com o mesmo shampoo, faz a mesma aplicação, trabalha com o mesmo ativo. A gente não faz aquela avaliação com a cliente e é importante, tá? Mas não só fazer de uma maneira que a cliente veja que você está fazendo. Porque hoje em dia já é comprovado isso. A gente pergunta para as clientes, o seu cabeleireiro faz uma avaliação? Gente, 90% das clientes dizem que não. Não. Então é importante aquele momento ali, aquele 5 minutos que a gente perde, né? Senta a cliente, conversa, dá uma olhadinha no cabelo, olha o que tem ali, comenta o que ela precisa. Porque a partir do momento que a gente comenta o que aquele cabelo precisa, a gente já está ajudando a nossa cliente. Tá? Eu não digo aqui por, tem que vender, porque não, mas no momento que a gente conversa com ela, escuta o que ela está insatisfeita, a gente já está ajudando e demonstrando para ela a capacidade que a gente tem, né? A autoridade, que a gente entende do que a gente está falando e também até para chegar a decidir qual alisamento que a gente vai trabalhar, certo? E esse é um dos erros mais graves, tá? Esse erro de não fazer a avaliação adequada do cabelo antes de iniciar o tratamento, que isso tem que ser antes de iniciar o tratamento, é aquele erro assim que pra mim é um dos erros mais bobos que tem, né? Aí você aplica um relaxante, né, naquele cabelo que pode ser que esteja danificado, quebradiço ou até enfraquecido, né? A gente agrava mais o problema ainda. O cabelo já tá ali reclamando, a gente não vai e lava o cabelo com aquele shampoo lá anti-resíduo, né? Limpeza profunda, vamos limpar bem, vamos lavar várias vezes, vamos deixar descansar no shampoo para poder abrir mais a cutícula, né? Antigamente a gente pensava assim. Hoje em dia isso já está comprovado que não é muito por aí a história. Então tudo é importante. E esse momento de sentar, avaliar o cabelo que você vai trabalhar, esse momento que a cliente também tem que perceber que você está fazendo essa avaliação, olha, você pode ter certeza que a maioria dos salões ela vai e não vai ter esse detalhe. Então não é só por ela ver que você está fazendo essa avaliação, como também para você mesmo estar mais tranquila ali para fazer esse alisamento, tá? Então se liga nisso, é uma coisa que tem que ter esse detalhe
para 5 minutinhos, 10 minutinhos, o tempo que for necessário, converse com a sua cliente, pergunta o que ela deseja, olha o que tem nesse cabelo, né? Faz aquela provinha ali, dá aquela analisada, couro cabeludo, todos esses detalhes aí, mas bom, a gente vai falar mais sobre isso, tá? E acaba que quando a gente não tem esse detalhe antes de começar o serviço, pode vir complicação lá na metade do serviço, tá? Né? A gente vai fazendo passo a passo. Quando a gente não se liga antes, a gente deixa de evitar problemas que podem vir mais pra frente. E isso é importante, tá? Tem cliente que se apresenta ali com o cabelo super danificado, né? Então acaba que, como é que a gente vai entregar esse resultado no mesmo dia? Né? Como? É milagre? Depende de como o cabelo chega, né? A gente vai fazer o nosso melhor. Mas está danificado, a gente tem que falar de uma maneira carinhosa, mas temos que falar, né? Esse cabelo está pedindo uma hidratação, esse cabelo está pedindo uma cauterização, a gente tem que ter esse detalhe com ela e fazer com que ela observe. Até porque, como é que a gente vai entregar um resultado liso e com brilho se o cabelo já está totalmente danificado? Tem um processo, certo? Então, a gente tem que ter essa comunicação com a nossa cliente, tá? Outra coisa também importante, eu vou mudar até de cor aqui, para não ficar muito... Não respeitar o tempo, vou deixar assim, tá? De pausa. Outro detalhe importante. Ah, eu tô com pressa, tô com a agenda cheia, ou aí eu vou trabalhar com aquele ativo que precisa de um tempo de pausa, porque depende, né? A gente já sabe disso, depende de cada um deles, alguns precisam e outros não. E outros não tem problema, né? Que às vezes não precisa, mas também não tem problema ter o tempo de pausa. A gente sabe como é que é a vida no salão. Então, o que acontece? Só que aí, vou dar um exemplo, eu trabalho com ácido glioxílico, que a gente sabe que precisa de tempo de pausa, e aquele cabelo é grosso, ele precisa de um tempinho bem legal do tempo de pausa, né? Ele precisa estar ali uns 40 minutos, 45. Só que aí a minha última cliente, esperar agora 45, 50 minutos esse ácido glioxílico atuar aqui nesse cabelo, eu vou lavar com 20 minutos. Gente, isso é um falho, porque vai te complicar mais a entregar esse resultado, porque esse ativo precisa de tempo, ele precisa de tempo para penetrar, ele precisa desse tempo de respiro ali no cabelo da cliente. Então, se a gente não vai respeitando, tá vendo como cada parte é importante? Se a gente, aí, não, tô com pressa, tá bom, já deu 20 minutos, lavo, né? Não tá legal, assim, que deixar o alisamento no cabelo por muito tempo também é outro problema, tá? Tempo de pausa, o cabelo é fino, o ideal é meia hora. Aí eu tô enrolada lá no salão, deixo 1 hora. É outro tipo de problema. Então tudo tem um porquê, tudo tem o seu tempo e a gente tem que respeitar. Justo para poder chegar lá no final, e entregar aquele resultado, certo? Ou seja, a gente não pode nem tirar antes e nem tirar depois, porque tudo isso pode afetar o resultado. Se o tempo também é insuficiente, o alisamento não vai ter aquele resultado eficaz, certo? Né? Aquele tempo excessivo, tudo isso a gente tem que cuidar. E outro detalhe, né? Couro cabeludo. Imagina, o produto tem que ficar meia hora, ali eu toquei no couro cabeludo da cliente, dependendo do ativo, não dá para ter um tempo de pausa muito longo no couro cabeludo. E aí o que vai acontecer? Provavelmente pode causar uma queimadura, né? Uma queda do cabelo, tudo isso a gente tem que cuidar, certo? E outro detalhe, que esse é o campeão. Deixa eu mudar de cor. Bom, gente, tô fazendo aqui pra vocês, olha. Não fazer o teste de mecha. Eu coloquei, a prova de mecha, tá? Essa minha letra maravilhosa. Olha só. Muito profissional tem aquela preguicinha de perder aqueles 10 minutinhos, né? Pode ser 5, pode ser 10, depende do que a gente precisa fazer. Mas é importante. Não só para garantir o seu resultado, também para não ter aí nenhum presentinho, nenhuma reação. Hoje em dia a gente já sabe que dependendo do produto que a cliente faz a manutenção em casa, né? Que ela limpa o cabelo em casa seria melhor, né? Na hora que ela lava, lá o acondicionador, a hidratação. Dependendo do produto e do ativo que a gente vai trabalhar, pode sim ter algum tipo de reação. Então até o shampoo que ela usa
tem seu detalhe, né? Um pouco perigoso. Então, perde esse tempo, vai. Faz rapidinho. Principalmente se você vai trabalhar com os produtos alcalinos. Perde esse minutinho aí pra ver. Ah, mas ela me falou, ela tem certeza que foi guanidina. Ela tem certeza, você tem? Foi você que fez? A gente tem como ter certeza se o profissional que atendeu ela anteriormente falou a verdade pra ela? A única certeza que a gente tem é do que a gente faz. Então, fazer uma maneira bem certa de trabalhar e você vai evitar aí situações, né, complicadas, certo? Porque vai saber que produto que foi aplicado anteriormente ali. Vai saber se pode ter uma incompatibilidade. Imagina, coloração, aquela cliente que fala que não tem nada, aí fez aquela mecha, jogou aquela tinta castanha depois em cima, né? Aquela mecha tá ali toda tapadinha. Aí você vai começar a aplicar o produto, começa a comer a tinta, você começa a ver o cabelo vindo louro por debaixo. Essas coisas que a gente que é profissional sabe que acontece, certo? Outro detalhe também quando a gente faz a prova, o que é legal, quando eu vou trabalhar com ácidas, né? Derivado de formol, carbocisteína, esses ativos que a gente já falou em outras aulas, é a história da coloração. Né? A gente faz aquela prova ali, ó, boto derivado de formol em uma, boto ácido cloxílico em outra, faço o passo a passo, mostro para ela o resultado. Ah, desbotou alguma coisa a cor? Ela já vai saber, né? A cliente já vai te dizer, ah, eu não quero que desbote, então eu vou querer fazer um banho de color depois, né? Um banho de brilho depois e tudo isso. Por quê? Porque se a gente não faz e não fala, vamos dar um exemplo aqui, ó. Fiz o cabelo da cliente de ácido cloxílico, pegou, mudou um pouquinho aí o tom chocolate dela, ela ficou super insatisfeita. O que vai acontecer? Eu vou ter que arrumar. Agora, se eu tivesse feito o teste de mechas antes, eu ia apresentar para ela antes de fazer o serviço, eu ia mostrar, olha aqui, ó, a sua cor vai mudar um pouquinho, né? Porque a gente tem que evitar, mas tem casos que muda, né, gente? Aí ela vai falar, não, show de bola, pode seguir fazendo o alisamento. Você já tirou sua responsabilidade, você fez a prova ali, mostrou para ela e ela te confirmou que sim, que mesmo assim ela quer fazer o alisamento. Entendeu aí qual é a coisa? Então se ela te confirmou, depois a gente faz o passo a passo, tudo lindo, o cabelo mudou um pouquinho o tom, mas ela já estava preparada para isso. Até porque tem muitos de vocês que trabalham com coloração, mas tem muitos de vocês que não trabalham com coloração. Então, se você não trabalha, se você não mostra para cliente antes e acontece, como é que você vai resolver? Então, é bom mostrar sempre o resultado antes do procedimento. E a maneira de mostrar antes do procedimento é o teste. Principalmente quando fala de cor, tá? Aí não vai rolar aquele descontentamento, né, com a mudança da cor, aquela situação. A gente também fica chateado, a gente é profissional, a gente não quer uma cliente ali insatisfeita, tá? Outra coisa importante, aqui vai principalmente, gente, principalmente para os produtos guanidina, hidróxido, tiobricolato, tá? Não proteger o couro cabeludo. Tem pessoas que têm couro cabeludo super sensível, tá? Então a gente tem que cuidar não só do couro cabeludo, como também das pontas. Eu vou sair aqui um pouquinho, ó. Não proteger o couro cabeludo, tá? Eu tô botando acima, vocês podem escrever aí de uma maneira mais... Por quê? Principalmente para quem é iniciante, gente. Tem pessoas super sensíveis no couro cabeludo, tá? E lembre outra coisa também. Eu como cliente, um exemplo, tá? Dormi. Uma coceira no meu mega, vou dar um exemplo pra vocês, uma coceira, né, aquela coisinha assim, ai. Aí eu vou tirar pra fazer a manutenção do meu mega ré e vou fazer um alisamento. O que acontece? Aquela coceirinha ali deu uma pequena feridinha, certo? Tô botando um exemplo aqui. Gente, quando vier o produto, eu vou sentir, vai me incomodar. Vai me incomodar. Outro caso também, quando a gente vai lavar, eu vou falar dos produtos ácidos, tá? Derivado, ácido glicílico. Muito cuidado, a gente quer realmente fazer
aquela lavagem na cliente perfeita. A gente quer entregar aquele cabelo lindo, cheiroso, aquela cliente feliz. Agora uma coisa, couro cabeludo sensível, quando a gente esfrega demais, na hora de vir depois com os ativos, tem cliente que sente sim. Então também tem que tomar cuidado. Se não quer correr risco de descamação, cliente reclamando, aí a gente tem que buscar ali uma conversação com a cliente, porque quanto mais a gente limpar esse couro cabeludo, não é por... Antigamente se dizia muito a história da tinta, né? Ah, não lava mais vem com o cabelo sujo, para você não sentir tanto o picor, né? Não sentir tanto a coceirinha da tinta ali. Antigamente tinha muito essa... Hoje em dia já se sabe que não é necessário, né? Os produtos já estão muito... já são mais evoluídos. Só que o alisamento rola, gente, porque ele trabalha de uma maneira bem interna e acontece. Então tem que proteger o couro cabeludo, principalmente quando falamos de alisamento alcalino. Guanidina, tiomicolato, hidróxido, tudo isso aí tem que cuidar, tá? Então tem que proteger sim para evitar esse tipo de irritação. Certo? E a ponta é igual, dependendo do alisamento que a gente vai trabalhar, já tem muita seção de alisamento naquelas pontas, tem casos que a gente também vai ter que proteger a ponta, justo para evitar aquela quebra, tá? Então a solução sempre é aplicar protetor no couro cabeludo antes de fazer o alisamento, tá? E proteger também se é aquela ponta que já está ali com muita seção de alisamento, também proteger, certo? Outro detalhe, e seguimos, é o que? Excesso de calor durante o processo. Calor durante o processo. Claro que a gente está falando de excesso, tá? Calor durante o processo. Quando eu digo isso aí, é aquela história assim, ó. Agora vou ter, né, que escovar e passar chapinha. Rapaz, tem profissional aí que a chapinha vem no calor, na alta temperatura, como se fosse o último dia. Como se fosse a última vez que ele fosse passar chapinha no cabelo. Sabe o que eu tô querendo dizer? A gente quer resolver tudo na chapinha. Não quer escovar, não quer fazer o passo a passo da iniciante, não. Chega a chapinha, a gente quer dar vida lá. Gente, essa temperatura excessiva em muitos tratamentos de alisamento, né, como aqueles que requerem a chapinha para selar o produto no cabelo, que aí é que tá. Porém, aplicar esse excesso na temperatura muito alta, dependendo de como seja a fibra capilar, porque ela pode estar saudável, ela pode ser forte, mas pode ser grossa, uma estrutura grossa, mas também pode ser fina, pode estar debilitada, principalmente aquele louro nessa parte aqui, ó, quando a gente dá aquele calor, vai dar problema, causa danos mesmo, tá? A ponta fica dobre, e tem lugar que ainda quebra, dá aquela minhoquinha, ou seja, o cabelo já reagiu mal, e isso aí não tem como solucionar não. Aqui é a vitamina T. Tá? Então tem que tomar esse cuidado, gente. A gente tem que buscar, né, distribuir o calor de uma maneira uniforme. Certo? Alta temperatura, se o cabelo aguenta, se não aguenta, não. Agora, quando a gente vai trabalhar com esse tipo de alisamento, claro que a gente igualmente vai ter que trabalhar com a fonte de calor. Né? A gente precisa selar o produto e é o calor que sela. Então, outro detalhe que eu gosto muito de dizer, gente, tem que ser a chapinha de titânio. Justo porque ela distribui melhor o calor. A gente pode contar mais a passada ali da chapinha. Ela tem aquela temperatura de 230, né? Porque normalmente é o que a gente mais usa, 200, 230. A gente precisa, para alisar um cabelo grosso, um cabelo cacheado, grosso e cacheado, não tem jeito, vai ter que ser 230, né? Não tem, se a gente for 180, a gente não vai conseguir selar bem. Então todo esse detalhe a gente tem que cuidar. A chapinha tem que ser boa, tem que ser de qualidade, tem que ser de titânio. E a temperatura depende de como seja o cabelo. A agilidade, passo devagar ou passo rápido. Se é um cabelo muito fino, já tem que passar um pouquinho mais rápido. É um cabelo grosso, eu já tenho que vir mais devagar para poder a temperatura entrar. Certo? Tudo isso aí é um detalhe. E a chapinha também é aquele detalhe que a gente tem que saber. Não estou dizendo que tem que comprar a chapinha mais cara do mundo, mas ela tem que ser de titânio. Tá? Ela vai te ajudar a reduzir o frizz. Ela vai te ajudar a deixar o cabelo algo mais brilhante, porque ela vai selar bem.
ele emite aí íons negativos, que a gente diz. No nosso trabalho aqui, quem entende um pouquinho ali dos ativos, né, dos produtos. Justo porque ela dá essa ajuda, tá? Pois resumindo toda essa história, os alisadores, né, as chapinhas dessa de titânio, elas são mais eficazes e mais rápidas. Automaticamente eu acho ela mais segura. Né? Ela vai te ajudar a fechar mais a cutícula e manter esse alisamento aí mais duradouro. Tá? Especialmente cabelo difícil, certo? E outro problema que a gente tem, que aí a gente tem que conversar com as clientes, né? Que eu não vou nem anotar esse porque é o mais básico. Gente, é o tratamento depois do alisamento, certo? O tratamento depois do alisamento é importante. Porque o pessoal, é que dá brilho. É química. E o que usa química tem que tratar. Aí a maioria das pessoas só querem pensar em alisar, fazer aquela manutenção, só em alisar, em tratar nada. Chega um momento que as pontas vão ficando finas, o cabelo vai ficando ralo e depois não entende por quê. Tá? A falta de tratamento das nossas clientes, que claro que na verdade a gente tem que orientar, né? Normalmente é certo assim. É a grande minoria que se preocupa em tratar, a maioria só pensa em alisar. Aí o que acontece? O cabelo é submetido constantemente a processo químico, necessita daquela manutenção adequada. E como é que a gente vai fazer se o cabelo não tem força? Como é que eu vou prolongar meu resultado se o cabelo não tem força? Aí eu já tenho que fazer aquele passo a passo mais superficial, aí já não entrego o resultado, toda essa história. Querendo ou não, a maneira que a cliente trabalha em casa o seu cabelo, né, o tratamento é importante. Ela tem que evitar o sulfato. Por que tem que evitar o sulfato? Gente, porque o sulfato, querendo ou não, ele levanta um pouco de frizz no cabelo. Então aquele alinhamento já complica mais. Tem que evitar o sulfato. Tem que ser zero sulfato? Não, mas que seja de baixo. A hidratação tem que ser constante, a cliente tem que saber, a gente tem que falar. É chato, mas tem que falar. Tem que ser constante, você vai voltar, eu vou precisar de novo trabalhar com ativo, vou precisar trabalhar com fonte de calor, e seu cabelo tem que aguentar. Certo? Porque se ela tá em casa também, metendo chapinha, sendo que o cabelo tá bom, tá liso, mas ela quer fazer aquele acabamento perfeito, tá botando calor, não tá botando protetor térmico, quando ela chegar na sua cadeira, vai dar pau, vai ser complicado você trabalhar, você não vai entregar. Tá? É muito detalhe. Aí neguinho mistura o tratamento, mistura ativo, né? Bota ativo diferente, aí o cabelo dá reação, a cliente vem com guanidina, aí depois ela vai e joga tioglicolato, né? Faz um relaxamento de caprocisteína, joga um tioglicolato. Ou seja, tem toda essa história, compatibilidade e incompatibilidade, tá? Então misturar tratamento de alisamento que utilizam produtos químicos diferentes pode ser extremamente prejudicial ao cabelo, tá? Olha só. Relaxamento de tioglicolato após um relaxamento, certo? Fez o relaxamento, usou o tioglicolato. Aí quando ela volta, a gente já joga uma caprocisteína. Ou usa já um tratamento à base de hidróxido, aí quando ela volta, eu uso o tioglicolato. Tudo isso vai causar dano nesse cabelo, vai dar problema. Tem que considerar aquele cuidado depois, a prova de mecha, o tempo de pausa. Posso trabalhar esse ativo nesse cabelo? Posso, não posso? Tudo isso tem que se ligar. Tá? E o que é super complicado também é a gente querer alisar até o último que o cabelo aguenta. Tem que repetir o alisamento? Repete só na raiz. Não vai repetir no cabelo inteiro, o cabelo tá liso. Tá? Então, cuida isso aí, dá um alô. Aí se a tua cliente conversa, bate papo. É importante, cada detalhe é importante, tá? Então eu deixo vocês aqui, deixa um comentário pra mim. O que vocês acharam, o que poderia melhorar, o que a gente podia trabalhar, o que a gente pode trazer aqui para vocês. Te inscreve lá no canal, por favor, te inscreve lá, ativa o sininho, que assim o YouTube vai te entregar mais vídeos quando a gente chega aqui. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo.